Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série, A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, numa cronologia que, em pinceladas rápidas, vai contando a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Atualmente estamos examinando a literatura sapiencial, depois de ter olhado para a literatura histórica, desde o Gênesis até Esther. Já passamos pelo livro da Sabedoria, de Jó, dos Salmos. No último episódio, tivemos um panorama geral do livro dos Provérbios. Hoje vamos penetrar em aspectos da teologia desse livro, que era uma espécie de livro de cabeceira para a vida virtuosa, como que um guia a ser memorizado e praticado, antecipando o que depois veio a ser chamado de teologia moral, ou seja, ensinamentos propostos para guiar a pessoa em como viver retamente, segundo a vontade de Deus, escolhendo o bem e evitando o mal, abandonando os vícios e construindo a virtude. O livro está ancorado na história da aliança de Israel com Deus, especialmente através de Davi, apresentando as instruções adequadas à sua monarquia. Assim como Moisés deu ao povo a lei, que era nacionalista, litúrgica, apropriada ao seu papel como um povo consagrado e sacerdotal, Salomão, mais tarde, muniu o seu império internacional com a sabedoria universal, internacional e secular, focada neste mundo e não no mundo que há de vir, como chamavam os israelitas, a vida eterna. Embora firmemente insistam na reverência ao Senhor Deus de Israel como fonte da sabedoria, os provérbios são observações e exortações da lei natural, inscrita na natureza humana. Estão voltados para a vida do dia a dia. Mas não se cuida apenas de sabedoria secular, deste mundo. Primeiro, porque identifica o temor do Senhor como o começo da sabedoria. Já no primeiro provérbio, temor, aqui, é uma atitude de reverência, que inclui atos formais de culto e adoração. Então, a sabedoria flui de uma atitude fundamental e de um estilo de vida caracterizado pela reverência religiosa ao Deus de Israel. Em segundo lugar, o livro encoraja a fé e a participação diligente no culto sacrificial, quando menciona que se deve honrar o Senhor, o Deus de Israel, com os próprios bens, com as primícias de todas as colheitas, e isso fará com que os celeiros se encham de grãos e os tonéis de vinho. É o que está em Provérbios 3, 9 a 10. A construção da sabedoria sobre 7 pilares, mencionada em Provérbios 9, 1 a 6, é uma imagem do templo. O banquete com animais degolados e vinho é uma refeição sacrificial. No antigo Israel, havia a festa do pão da presença, com libações de vinho sobre a mesa de ouro, dentro do Santo dos Santos do tabernáculo de Moisés e depois no Templo de Salomão. Um outro aspecto teológico importante encontramos na aliança nupcial presente no livro. A aliança nupcial com a sabedoria. Quando o rei endereça suas instruções àquele que chama seu filho, está convidando o leitor a uma relação de aliança com ele mesmo, ele, Salomão. A filiação é uma categoria de aliança. O próprio Salomão viveu a filiação divina como herdeiro da aliança com Davi e oferece aos seus leitores as bênçãos dessa aliança, pela prática da sabedoria que está ensinando. Esse filho, que é o leitor, é encorajado, num nível natural, a permanecer fiel à esposa da sua juventude, ou, se ainda não for casado, a procurar uma mulher sábia como parceiro ideal. Em nível teológico, a própria sabedoria lhe é apresentada como esposa ideal. O filho é encorajado a entrar numa relação esponsal com a sabedoria do Senhor. E a sabedoria do Senhor, em última análise,
é o Filho eterno e incriado, pelo qual todas as coisas foram feitas, como o grande padre da Igreja, Hilário de Poitiers, defende, sinalizando esse conteúdo dos Provérbios como uma das passagens teológicas mais importantes do Antigo Testamento. De fato, ela foi utilizada na luta contra a heresia ariana, que negava as duas naturezas de Jesus Cristo, divina e humana. Já quando, no livro, a Senhora Sabedoria declara que sua mesa está pronta e que o vinho foi misturado, convidando a todos que ouvem a vir e comer do seu pão, a tradição viva identificou essa imagem do banquete da sabedoria com o banquete da Eucaristia. De outro lado, o Papa Gregório Magno identificou os 7 pilares ou colunas da sabedoria com os 7 sacramentos. Na tradição da Igreja, a mulher citada em Provérbios 31 frequentemente foi vista como modelo para a mulher cristã e também para todos os crentes. Um tipo da própria Igreja, uma figura da própria Igreja e até da Virgem Maria, que os cristãos desde os tempos mais antigos invocaram como a sede da sabedoria. Quanto à liturgia da Igreja, as 3 passagens mais significativas de Provérbios, presentes no lecionário da Santa Missa, são os poemas em que a sabedoria é personificada. No capítulo 8, ela está em ação quando Deus cria o mundo. Isso alude à presença de Cristo, o Filho eterno do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e, portanto, a Trindade, de modo que o texto é utilizado no domingo da solenidade da Santíssima Trindade, no ano C do ciclo litúrgico. O convite da sabedoria para o banquete que preparou, no capítulo 9, é tido como tipo, figura da Eucaristia, como dissemos acima, e associado ao Evangelho de João, na leitura do discurso do Pão da Vida, entre as 17ª e 21ª semanas do tempo comum do ano B. E o poema da mulher virtuosa, de Provérbios 31, é usado como exemplo da diligência no discipulado cristão, combinado com a parábola dos talentos, no 33º domingo do tempo comum do ano A, e também nas festas de santos, especialmente mulheres casadas. Por fim, a Igreja vê a personificação da sabedoria cumprida em Cristo e naqueles que conformam suas vidas a Ele. A todos fica o convite de conhecer melhor essa coleção de conselhos práticos para a vida diária, dando substrato à prática das virtudes e da lei natural. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.